Fala, meu irmão, a paz do Senhor. Eu já quero começar te perguntando. Me dá a liberdade de perguntar. Cara, ou moça, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Te apresentaram um Deus certo? Não, sério mesmo. Te apresentaram um Deus certo? Mas, Mário, qual que é o Deus certo? Se tá entre Gênesis e Apocalipse, é o Deus certo. Beleza? Por que você tá fazendo essa pergunta, Mário? Vamos lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Rapidinho. Lá fala o seguinte. Jó falando. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Glória a Deus. Irmão, o que está acontecendo aqui? Jó, depois de ter acontecido aqui BO todo, perdeu os filhos, os amigos estavam simplesmente condenando ele, falando: Jó, você está em pecado, você está todo errado. Ele perdeu todas as riquezas dele. E simplesmente um capítulo anterior desse, porque esse é o último, Deus ele fala o capítulo inteiro com Jó. Jó ele fala: uau, Deus, sobre você eu já tinha ouvido falar, mas agora eu te conheço. Por isso que eu quero te levar a fazer essa pergunta. Te apresentaram um Deus certo? Vamos trazer para nossa realidade, aqui no Brasil mesmo. É bem comum, cara, 90% pelo menos, a gente tem a fé herdada dos nossos pais. O cristianismo ali, o básico, é normal, porque o pai ele vai lá ensinando os seus filhos a viver o caminho da fé. E é natural que o filho herde. Não tem menor problema nisso. Mas aonde que eu quero chegar com essa questão? Cara, beleza, não tem o menor problema de você herdar a fé, mas o ponto que eu quero te levar a pensar é: algum momento da sua vida você tem que se questionar e entender. A nossa fé, a sua fé, a minha fé, será que ela é de fato minha ou ela é até hoje uma fé herdada dos meus pais? Se você for lá em Tiago 2,17, se não me engano, lá ele fala que a fé sem obras é morta. Pegou a visão? Encaixa um pouquinho as peças. Se a gente encaixar essas peças, a gente vê o exercício da fé. Obras, ela não é simplesmente ir lá e ajudar os famintos. Pelo amor de Deus, tem que fazer isso. Inclusive, Jesus é o que ele mais fala. Porém, não é só isso. Exercitar a fé é a gente ficar aos pés de Jesus e buscar ouvir a voz dele. Ser sensível ao som da voz dele. Ser sensível ao toque dele. Estar ali em comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito, que é ser salvo, que é morar com Cristo o resto da vida. A gente tem que ter os nossos tempos com as escrituras a sós, juntos. A gente tem que ter o nosso tempo de intimidade no quarto, orando também com outras pessoas, juntos, não tem o menor problema. Mas, cara, é importante a gente ter essa fome e essa sede por Jesus, ter esses momentos de busca, ter esse amadurecimento de fé, ter essa profundidade de fé, saindo sempre do raso. Mas, Mário, cara, você já tá falando um monte de coisa. Vamos lá, vamos voltar para a primeira pergunta que eu fiz. O Jesus que te apresentaram, o Deus que te apresentaram, ele é real? Você já parou e perguntou isso? Vamos lá, vamos por uma questão bíblica aqui. Por que você não segue as 603 leis de Moisés? Todas, por que você não segue? Por mais que você não consiga, por que você não segue? Por que você não guarda o sábado? Por que você come carne de porco lá naquele churrascão? Cara, porque quando uma mulher está menstruada, por que ela não se isola do resto da sociedade? Não só para a questão de lei de Moisés, você também já se perguntou por que Jesus ele não veio lá em Adão e Eva? Você já não se perguntou por que tantas pessoas passam fome? Cara, isso tudo é questionar a fé. Você ir buscar em Deus, tirar as suas dúvidas, não só viver ali no automático que nem um robô. Cara, a fé sem obras ela é morta. Jesus ele fala sim, que pela fé em Cristo Jesus seremos salvos. Mas a fé sem obras, ela é morta, ela não existe, cara. E você se questionando, parando e perguntando se a sua fé até hoje é herdada pelos seus pais, se o Deus que te apresentaram é o Deus real ou não. Pelo amor de Deus, vai nas fontes corretas. Busque a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus ele é simples, irmão. E Jesus ele quer te encontrar. Jesus ele quer encontrar pessoas através da sua vida. Jesus ele é simples, Jesus ele é leve. Meu coração simplesmente está queimando para que Jesus alcance o seu coração, para que pessoas sejam alcançadas através da sua vida, para que sua família seja alcançada através da sua vida. Porque eu sei que aonde que eu não posso chegar, você pode. Aonde que você não pode chegar, outras pessoas podem. Cara, isso tudo aqui é um corpo. Cada um ali faz a sua parte, mas para fazer a sua parte,
você tem que fazer a sua obra. Para você ter uma fé fortalecida, profunda em Cristo, você precisa ter obras. Você precisa ter obras. Escuta isso. Você precisa ter obras. Ah, Mário, mas eu já conheço, eu já vi Jesus. Glória a Deus. Eu já tive essa honra também. Eu conheço e eu vi Jesus. Glória a Deus. Já ouvi falar e vi. Glória a Deus. O Jesus que você tem apresentado, o Deus que você tem apresentado, ele é real. Qual Deus que você tem apresentado para aquelas pessoas ao seu redor? Será que você tem apresentado aquele Deus que só fica sentado lá no trono, lá no céu, não sai, não olha por ninguém? Ou é um Deus, um velhão, uma barba gigante? Ou é um Jesus religioso, um Jesus rígido? Ou é até mesmo um Deus falso? Te apresentaram um Deus certo? Glória a Deus e aleluia por isso. Te apresentaram um Deus errado? Bora correr atrás do Deus certo então, nas fontes corretas. Mas você tem apresentado o Deus certo? Se não, cara, cuidado com isso. Você tem apresentado o Deus certo? Se sim, glória a Deus por isso. E não para, pelo amor de Deus. Vidas precisam ser alcançadas através de você. A pregação do Evangelho, ela é uma missão para todos. E ela precisa ser cada vez mais real. Como a mensagem de Jesus era real, a mensagem de Jesus através de você também precisa ser. Porque o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você e você deixa ele falar, então a sua mensagem ela tem que ser real. A sua mensagem ela tem que transformar e não se amoldar aos padrões desse mundo. Leva no seu coração hoje. Para e pensa. O Jesus que te apresentaram, o Deus que te apresentaram, é o Deus de fato real? Ou é um Deus real? Deus existe? Cara, não tem problema se questionar, vá atrás. Mas vá atrás nas fontes corretas. O Deus que você tem apresentado, Jesus que você tem apresentado, ele é real também, ele existe, ele é o Deus bíblico. O Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de João e Pedro, de uma maneira bem simples e até engraçado. A gente só experimenta a laranja quando a gente vai lá e morde ela, e a gente sente o gosto dela. Se você tem um monte de laranja e tem um saco de laranja na sua casa, distribui essas laranjas, cara. Se você tem uma laranja aí do lado da sua casa, cara, experimenta ela também. Jesus, ele sempre tem algo novo, e glória a Deus por isso, tá bom? Irmão, vá em paz, Deus abençoe. E leva essas perguntas para o seu coração. Leva essa pergunta para outras pessoas. E Cristo vive, que ele continue a transformar vidas através da sua vida. Tá bom? Deus abençoe, vá em paz. E pelo amor de Deus, Cristo vive. E que ele seja anunciado de uma maneira que ele de fato é vivo e real. Amém? E pelo amor de Deus, já vai deixando aquele like aqui embaixo. Que isso daí, ele não só me ajuda, mas ele ajuda todos nós como um corpo com que outras pessoas também sejam convencidas, até mesmo ver esse vídeo e ir até o final. Também se inscreve para sempre estar por dentro, para a gente estar aqui todo mundo aprendendo juntos. E também ativa o sininho para sempre estar por dentro de tudo aquilo que Deus ele não só tem me falado, mas também tem te falado, para a gente conversar aqui no chat, no WhatsApp, seja o que for, mas que todos nós possamos juntos crescer em Cristo para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus abençoe, irmão. Que alegria, hoje tem culto. Vem geral, vem geral, vem geral. Vem adorando nesta dancinha e louvando a Deus assim.